Olá de novo para você que está seguindo essa série sobre o Robot Framework e para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto super importante que é a análise de logs das execuções dos nossos testes automatizados. Tá? É um assunto super importante porque você precisa saber analisar os resultados dos testes. Não é só ver que passou todo mundo aqui, deu pés e tá joinha. Às vezes, se der uma falha também, você precisa entender o que aconteceu ali, ou uma análise de tempo de execução. Então, é muito importante você sacar como é que faz essa análise de log, né? Então, bora lá. Eu adicionei mais um caso de teste para a gente poder ter uma variação maior aqui, a gente conseguir entender e visualizar quando nós temos mais de um caso de teste, todos são exibidos, né, lá no log que a gente vai analisar. Fazer algumas simulações de falha também, que vai ser bem interessante aqui para a gente conseguir fazer essas análises. Então, bora botar a mão na massa. Eu vou executar, repetir aquele comando de execução para executar todos os testes. E aí, ó, só recapitulando, comando robot -d, né, -d, onde eu quero que os meus logs sejam armazenados, que é aqui, ó. E qual é a minha suíte de teste? No caso, eu estou executando uma suíte de teste específica. E no nosso caso aqui, a única, por enquanto. Então, bora executar. Ele vai abrir o navegador aqui, vai fazer o seu primeiro teste, o segundo, beleza. A gente vai ver que deu pass nos dois testes aqui que foram executados, tanto no primeiro caso de teste, que era para acessar a home do Mercado Livre, como também o acessar ofertas do Mercado Livre. Beleza, por aqui eu já sei que passou, legal, satisfeito. Mas eu não estou tão satisfeito assim. Eu quero fazer algumas análises diferentes, então, se você reparar bem, a gente tem aqui embaixo 3 links, né? Um deles é o log, a gente vai clicar nele. Só que, ó, olha a dica que ele dá aqui. Para você abrir ele num browser externo, você vai segurar Ctrl, vai clicar em cima dele e ele vai abrir para a gente esse log. Quando a gente abre o log, a gente já, começando aqui por cima, aqui, ó, de cara a gente começa a ver, né, o título do log, Mercado Livre log. Aqui embaixo a gente já tem algumas estatísticas, né, desse teste. Ó, todos os testes. Quantos testes nós temos? 2. Quantos passaram? 2. Não falhou ninguém. Ninguém deu skip. Quanto tempo que levou, né? Levou 7 segundos, é um tempo muito bom. É claro que o nosso teste não está testando muita coisa ainda, mas um tempo muito bom na execução desses dois casos de teste. Aqui embaixo a gente ainda não aprendeu como é que utiliza tags, mas se tivesse tags aqui seria classificado por tags, bem bacana. Estatísticas por suíte, nós temos apenas uma suíte de teste, que é a Mercado Livre. Né? Se a gente abrir aqui, ó, essa é a nossa suíte de teste, Mercado Livre. E aqui embaixo está o log da execução dos testes. E aí a gente vai ver aqui um cabeçalho. Esse cabeçalho é da suíte, já está escrito aqui em cima, suíte Mercado Livre. Vai ter os dados dela, onde é que ela está sendo executada nesta máquina. Tá? Os dados, alguns dados de início, final e tempo, né, tá aqui. O status que a gente já viu lá em cima, mas que tá por suíte aqui embaixo, por execução, né? E aqui embaixo a gente vai ter os testes executados. No caso aqui são dados da bateria completa, perdão. E aí a gente vai ter aqui os casos de testes que foram executados, o tempo que foi executado em cada caso de teste desse. Ó, o primeiro foi em 3 segundos e 11 milésimos. O segundo foi executado em 4 segundos, 289 milésimos. Bem bacana, né? E aí, se eu quiser analisar mais a fundo o que aconteceu aqui em cada caso de teste, a gente abre ele aqui, ó, tem um sinalzinho de mais.
e aí ele vai ter aqueles mesmos dados que a gente viu aqui em cima, que é da execução, a gente vai ter por caso de teste, o nome completo desse caso de teste, o início, o fim, o tempo que levou, o status dele que está como pass, e aí cada ação que nós programamos ele para fazer, vai estar aqui, ó. Se você ver exatamente, se você olhar aqui, você vai ver exatamente a keyword que a gente criou, ó, e que a gente colocou para executar, ó. Open browser to homepage, homepage should be open, e aí se a gente olhar lá, ó, tá a execução de cada uma delas, e a gente vai expandir aqui, ó. Vai ter também dados dessa execução, de cada keyword. Isso aqui é muito importante para caso você queira melhorar o tempo de execução da sua suíte de teste, dos seus casos de testes. Você vai analisando o tempo que está levando cada keyword, aí você pode, com isso, enxergar pontos de melhoria, né? Isso aqui é bem interessante. Ó, vou abrir mais um pouco aqui e a gente vai ter a execução da keyword que está dentro dessa keyword aqui, né? Ó, Open Browser, né? Que ele abriu aqui? Ó, Open Browser, abriu esse site no Chrome, e aí tem dados aqui, a gente ainda não colocou documentação, mas tem como colocar também, a gente vai aprender. Esse Open Browser levou quanto tempo para executar? Aqui a gente tem início, fim e o tempo de execução desse cara, ok? Ó, se a gente olhar aqui, ó, Open Browser to Homepage, dentro dele tem Open Browser, e é exatamente o que a gente criou aqui, ó. Open Browser to Homepage. Se eu segurar Ctrl, clicar em cima dele, ele vai me levar exatamente para o carinha, né, para a keyword que a gente chamou lá, e a gente vai ver o que acontece dentro dela. É exatamente o que foi exposto aqui para nós aqui no nosso log, ok? Aqui embaixo, ó, a mesma coisa. Se você for expandindo, você vai vendo o que cada ação executou, né? Cada execução a execução de cada keyword, o tempo que foi executado. Então, beleza, é muito bacana, né? E essa é a execução do teste. Existe também um report, ó, ele fica aqui em cima, esse botãozinho. Se você clicar aqui, você vai direto para ele. Ou lá no prompt, né? Lá no terminal, também clicando, segurando o Ctrl, clicando nele, ele vai direto para esse carinha aqui. Fechou? E aí, aqui nos reports, a gente também vai ter alguns dados parecidos com os que a gente já viu lá na seção de log, só que com algumas diferenças, é claro, né? Que justificam a gente ter ele também. Bom, se eu quiser olhar aqui um gridzinho, né? Com todas as execuções de todos os testes, eu venho aqui em cima aqui em Status, tá vendo? Ó, Status, opa, e clico nesse cara, All Tests Passed. Ali pode ter alguma coisa assim, two tests failed, ok, mas sempre vai ter esse linkzinho que você vai clicar ali e ele vai vir para esse grid aqui, perfeito? Então vamos lá, a gente vai ter cada teste aqui. Nesse caso, todos os testes passaram, não teve nenhuma mensagem de erro, a gente ainda não colocou tags nem documentos, né, como a gente viu. E aí, o tempo de execução, início e fim, beleza, tá aqui. Se a gente vier aqui em tags, né, depois a gente vai aprender a colocar tags também, a gente vai poder filtrar por tags. A gente vai também conseguir filtrar por suíte. A gente só tem uma suíte por enquanto, a gente está pobrinho de suíte. Clicou aqui, a gente vê os resultados dessa suíte. No search aqui a gente pode pesquisar por algum teste específico, suíte, includes, excludes, enfim. Então esse aqui é o report. Ele é bem simples, mas assim, particularmente eu curto muito ele para poder fazer o tipo de análise quando falha alguma coisa, quando esquipa algum teste, eu acho bem interessante. Bom, como the life is not a strawberry, como a vida não é um morango, eu quero fazer um teste não passar. Eu quero fazer um teste da fail para a gente ver quando dá fail, como é que fica o nosso log. Aqui ele está muito bonitinho. Então,
Eu vou estragar o nosso teste aqui. Digamos que antes, né, tava aqui Brasil com um Z, ok? Ou sei lá, vou colocar aqui oferta do dia no singular e a gente rodava e passava, né? E aí, um belo dia, alguém viu, cara, isso aqui tem que estar no plural. Aí foi lá no código, alterou, botou para ofertas. E aí, a execução do nosso teste regressivo, aqui vamos dizer que fosse um teste regressivo, aí executou lá na pipe, o que vai acontecer lá? Vai falhar, né? Porque alguém mudou e aí o robot, quando executou, pô, cara, não é oferta que estava aqui, mas agora está ofertas. Como é que ele vai dizer isso pra gente? Ó, o primeiro caso de teste está passando, né? Porque está atendendo todos os critérios, os asserts, lá tá tudo bonitinho, mas esse cara falhou. Ó, ele já apontou pra gente que acessar ofertas do Mercado Livre falhou, fail. Olha só que legal. E aí, aqui no prompt, aqui no terminal, ele já diz pra gente, ó, falhou nesse cara. Title should have been oferta do dia, né? Ele estava esperando que ele fosse oferta do dia Mercado Livre Brasil, mas o que ele achou? Mas foi ofertas do dia. Então, cara, mudou alguma coisa no código, o service mudou, vai falhar, né? Porque eu estava esperando uma coisa e mudaram exatamente aquela coisa ali que ele estava esperando, vai falhar. Mas eu quero olhar lá no log. Se o log já tiver aberto, beleza. Se não, você vai aqui, ó, Ctrl clique, né? E ele vai direto pro log. Mas o meu tá aberto aqui, eu vou lá para ele. Vou só dar um refresh na minha tela, tá? Vou dar um refresh aqui, ó. E ele vai aparecer para mim fail. Lembrando que a tela do log é essa daqui, ó. É essa anterior. Perfeito? Eu gosto de abrir o report, ó. Abrir o report aqui e vir aqui em cima, ó. Clico aqui, pá. Ou venho aqui em All. Ele vai me mostrar um grid com todos os testes. E aí ele vai sempre ordenar dos que falharam primeiro e depois que ele vai listar quem passou. Então, a gente vindo aqui, ó, ele vai ter aqui a mensagem exatamente do que aconteceu, tá? Tá dizendo aqui que o título era para ser uma coisa, mas foi outra. Mas eu quero abrir para poder analisar. Eu clico aqui no nome do caso de teste, ó. Eu cliquei aqui em cima no nome do caso de teste que falhou. E aí ele já abre expandindo esse cara para mim. Quem passou, beleza. Não cliquei nele, ele não está expandido. Mas ele expandiu esse cara. E aí ele vai pintar em vermelho, ele vai printar em vermelho para a gente exatamente em que step do meu caso de teste ele falhou. E foi exatamente quando ele foi verificar essa homepage. Offer page should be open, ela tem que estar aberta. Mas como é que ele verifica se ela está aberta? Falhou aqui, mano, tá dizendo que essa não está aberta. Tá, mas ele abriu, só que ele fez essa verificação aqui, ó. Title should be oferta do dia, Mercado Livre. E aí falhou nesse cara aqui, mano. Mas qual é a treta? A treta vai estar aqui embaixo, depois desse print. E aí é interessante dizer que a Selenium Library, ela sempre vai fazer um print da tela, na verdade, um print da página, ok? E aí não vai aparecer o navegador, nem nada disso, tá? Só a página. E aí, abaixo desse print vai estar o que aconteceu. É só questão da gente ler, ó. Title should have been, ou seja, esse cara, eu esperava que ele fosse oferta do dia para esse texto, mas foi o quê? Ofertas do dia. O que eu faço? Vou lá no código do meu robot, na minha automação, e já venho aqui e acerto esse cara. Se eu já souber que essa alteração foi feita, que alteraram exatamente esse texto e que realmente eu preciso vir aqui fazer uma manutenção do meu teste, eu venho aqui, coloco, bonitinho, mas não faça nenhuma alteração
Não leve para o lado de que a sua automação está errada antes de uma análise. Antes de saber se exatamente a partir de agora, esse é o correto. Ok? Então, eu vim aqui, botei um S ali, que agora é no plural. Vou executar novamente. Esperar a execução aqui. Todos os testes já executaram. Vou voltar lá no meu log. Vou dar um refresh aqui. E agora tá todo mundo passou lá, todo mundo bonitinho, né? Se eu olhar lá no report, lá vai estar legal, todo mundo verdinho. Se eu clicar aqui, ó, não tem mensagem de erro, nem nada. Bacana, né? É isso. Agora, mais duas coisas muito importantes, tá? Muito interessantes também que eu gostaria de adicionar aqui. A questão das evidências, né? Se você quiser adicionar mais algum log à sua execução, você tem como fazer isso também. Né? Às vezes, eu quero... Passou, mas eu sei que ele só dá um print automaticamente se der falha, se não passar. Ok, mas eu gostaria que em algum momento da minha execução também fosse feito um print mesmo que passasse. Como é que eu faço isso? Ó, se a gente vier na documentação da Selenium Library, ó, Selenium Library Robot, aqui, ó, Selenium Library, a gente vai ver que existe um carinha chamado Capture Page Screenshot. Esse cara aqui, ele basicamente vai tirar uma foto da tela. Vamos então tirar uma fotinha para a gente ver na execução. Eu venho aqui no ponto que eu quero fazer esse screenshot, por exemplo, quando eu for clicar aqui em ofertas, eu vou, após eu aguardar esse elemento, eu vou colocar esse carinha aqui, ok? Então, Capture Page Screenshot, ó. Vamos lá. Capture Page Screenshot. Vamos executar? Eu vou executar só esse carinha, só. Lembrando que é o -T. Vou pegar aqui essa execução. Colo ele entre aspas. Ele vai ficar azulzinho aqui. Pá. Vou executar só ele. Fechou? Passou, né? Vamos lá no nosso log. Vamos atualizar aqui. Vou abrir ele. Ó, toda a execução minha tá aqui. E aí eu coloquei, foi nesse carinha aqui. Foi onde? Ah, não, foi aqui, ó. Aqui, ó. Capture Page Screenshot. E aí vai estar lá uma fotinha, um screenshot da tela no exato momento que eu pedi para ele capturar, ok? Uma outra coisa muito legal também é o log. Se eu quiser adicionar algum texto em algum determinado ponto da minha execução, como é que eu faço para aparecer isso no log? Fácil. Eu vou colocar aqui agora, vou usar esse mesmo carinha aqui, né? Deixa eu ver... Tá, eu vou colocar aqui, ó, Open Browser, desse cara aqui. Quando eu for abrir aqui o browser, eu vou colocar aqui, ó, log, ó, e é da built-in, tá? Esse comando, essa keyword. E aí na frente é uma mensagem que ele pede, eu vou colocar aqui, estamos caminhando com os nossos testes. Beleza. Vai botar um textinho qualquer lá. Se eu quiser colocar batata, enfim, lógico que você vai colocar alguma coisa que te sirva, né? Na execução dos seus logs, enfim, na execução dos seus testes e análise dos seus logs. Vou executar mais uma vez aqui, no caso de teste. Ó, já executou, vou lá no meu log, vou dar um refresh aqui, ó, pá, e aí vamos abrir aquela keyword que a gente adicionou um log, olha só, tá aqui, ó, built-in.log, foi o que a gente utilizou, e lá
está o nosso texto que a gente colocou. Estamos caminhando com os nossos testes. No info aqui também a gente vai achar também. Ó, estamos caminhando com os nossos testes. Fechou? Então, quando você quiser analisar a execução do seu teste, você já sabe para onde ir, aonde você vai olhar. E espero que te ajude bastante. Claro, você vai usar muitos logs. Por isso, eu disse que seria muito importante essa aula de hoje. E aí, tá gostando? Eu espero que esse vídeo esteja sendo muito útil para você que está começando agora e para você que já saca sobre o assunto. Então, não se esqueça, deixa o seu like, compartilha e deixa o seu comentário também, nós queremos saber a sua opinião.